podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Nesse quadro, que está sendo um quadro especial aqui, nesse mês de setembro, que é em alusão, né, à campanha Setembro Amarelo. Toda semana eu estou trazendo um profissional aqui para a gente conversar sobre o assunto. E fechando aqui esse mês de setembro, né, eu trouxe aqui a Nathalie Dowsley para conversar com a gente sobre esse assunto. Nathalie, muito obrigado pela sua presença. Um prazer enorme, Johnny, estar aqui com você. Espero contribuir. Com certeza. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, né, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Então, vou deixar o site deles aí, adimb.org.br, para vocês acessarem, ver os eventos, os cursos, e vai ter várias coisas aí durante o ano com essa. Então, acessem lá. Como eu falei, né, eu estou aqui com a Nathalie, que, apresentando ela é a mãe da Yasmin, de 6 anos, né, psicóloga, gestora de RH há 16 anos, especialista em gestão de pessoas, psicologia positiva e psicologia organizacional. Atualmente é gerente de RH nas indústrias de Pernambuco Química, PG Química e da empresa logística Símbolos Log. Então vamos começar se perguntando, como eu estou perguntando a todas as profissionais que passaram aqui, Nathalie, o que é, na sua opinião, né, o que é e quais os principais objetivos e propósitos da campanha do Setembro Amarelo? Maravilha, Johnny. Primeiro, queria esclarecer que eu gosto dessa introduçãozinha aí, de você citando a minha pequena, né? Porque, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa hoje, a gente precisa começar a humanizar mais as nossas relações, inclusive profissionais, né? E a maternidade, a paternidade é algo que nos humaniza muito, nos aproxima muito, né, das pessoas e das fragilidades das pessoas, né? Bom, o Setembro Amarelo é uma campanha que, como já foi muito bem abordado aqui em outros encontros que você proporcionou esse mês aí para os teus ouvintes, é um mês que procura realmente valorizar e preservar a vida, né? Surgiu por uma situação de morte, né, o suicídio de um garoto, de um jovem, mas a campanha preza pela valorização da vida. Então, esse é o lema principal, né, e uma coisa que é muito importante que a gente entenda, né, que talvez cause estranheza para alguns, é que o suicídio, a pessoa que se suicida, ele não quer morrer, né? Isso parece contraditório, mas o que ele quer matar é a dor e o sofrimento que ele está vivenciando naquele momento. Então, por isso que se fala em preservar a vida, né? Porque a dor, o sofrimento, ele pode ser tratado, ele pode ser combatido, né? Para que ele fique num nível suportável, porque dor, sofrimento, desafios a gente tem, né? Mas quando a pessoa adoece emocionalmente, é porque esse nível de sofrimento e de dor, ele ultrapassou o limite, né? Então, é isso, esse é o propósito, e aí a gente precisa realmente usar essa campanha, assim como o Janeiro Branco, assim como todas as oportunidades que a gente tiver para falar de saúde mental como uma pauta comum, né? Assim como a gente fala de diabetes, assim como a gente fala de pressão alta, que são coisas que ninguém questiona, né? A pessoa adoece, se trata e é comum, né? A gente não vê estranheza nisso, mas a pauta de saúde mental ainda tem muitos preconceitos, né? Então, a gente precisa falar sempre, falar mais, e o Setembro Amarelo é uma grande oportunidade para que a saúde mental ganhe naturalidade, que seja uma pauta cotidiana para a gente se cuidar e enxergar com normalidade. Você falou bem essa questão aqui, foi tratado também nos episódios, né? Que deveria ser, por parte das empresas, parte do periódico, né? A gente faz anualmente lá, vou fazer meu periódico. Aí, sangue, coração, tudo também ter a conversa de saúde mental, o que é que a pessoa está passando, e é importante realmente esse objetivo, né? Isso, é verdade. As empresas, eu acredito, né, têm se preocupado com um pouco mais de intensidade, de frequência com essa pauta, e, claro, não é por uma questão meramente assistencial, social, né, é por uma questão
prática e objetiva de que os números mostram para a gente, né? A Organização Mundial de Saúde mostra que mais de 200 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, e a depressão é um dos maiores motivos de afastamento do trabalho. Então, a gente não pode fechar os olhos enquanto instituição privada, pública, enfim, corporação, qualquer que seja né, o segmento que atue, porque é algo que tem impacto no nosso dia a dia, na nossa produtividade enquanto instituição, né? Sobretudo os riscos de ter alguém dentro do ambiente de trabalho que está sofrendo, né? Um risco de acidente, né? Um risco de conflitos internos, né? Aumenta a retenção, diminui a retenção, na verdade aumenta as rescisões, isso é custo, né? Então, existe sim, claro, um motivo social, né, para a gente abordar a saúde mental dentro das organizações, e existem motivos muito objetivos aí, né, que fazem também que a alta gestão abrace a causa cada vez mais com mais força, né, e isso é muito bom, né, para que a gente possa realmente tratar a comunidade de trabalho como uma sociedade, né? Nós somos uma parcela da sociedade, é uma comunidade real, com todos os problemas de todas as comunidades, inclusive os problemas de ordem emocional, né? Então não dá para não falar sobre isso dentro dessa comunidade de trabalho, né? Exatamente. E aí eu faço um gancho para outra pergunta, que seria quais os sinais de alerta, né? Que alguém pode estar enfrentando de saúde mental, o pensamento depressivo. Até antes de você responder, eu lembrei de um caso que eu falei com a Cris, que tinha uma moça que trabalhava com a gente, que ela não deixou o trabalho dela, não afetou o trabalho dela, acho que não chegou a esse tempo. Mas eu achei estranho que ela sempre chegava e dava bom dia, e ela parou de dar bom dia. E eu fui perguntar para ela, como que a gente trabalha na sala de controle, eu falei, está acontecendo alguma coisa? Essa mulher começou a chorar, até fiquei com medo. Falei, desculpa, eu não fiz nada não. Depois ela explicou lá para o pessoal. E teve outro caso também de um operador que ele estava passando por um problema, não só a separação dele, mas a separação dos filhos. Ele teve uma separação, mas separou da família inteira, não foi só da esposa, né? E ele operava caminhão desse de fora de estrada gigante, e ele sempre almoçando no cantinho lá. Então, acho que eu falei com ele, eu falei, pô, bicho, quer almoçar com a gente, pô? Ele, não, quero ficar sozinho aqui. Eu digo, não, aí eu falei, ninguém é feliz sozinho, não, rapaz, vamos ficar aqui. Ele também veio conversar com a gente porque estava sozinho. Eu falei, olha, a empresa tem um programa de psicologia, psicólogo, procure ela. E disse que foi o que melhorou, que ele também já estava pensando já em chutar o bar, como falava lá, né? Já estava pensando em arrebentar tudo. Eu falei, não, calma, cara. Não. E foi só aquilo. Ele começou a almoçar distante. Eu falei, pô, por que foi almoçar distante, né? Então, na sua visão, assim, quais esses sinais de alerta, né? Pode estar enfrentando para a pessoa ter esse problema de saúde mental, esses pensamentos antidepressivos? Antes dos sinais, eu não podia deixar de parabenizar, né, o teu olhar atento para as pessoas, né? E eu acho que isso é um recado importante, né, para trazer para os teus ouvintes aqui, né, que eu imagino que tem pessoas do universo corporativo, né, não só da mineração, mas de outros segmentos também. E a gente, enquanto gestor, né, nós enquanto seres humanos, mas sobretudo quando estamos numa posição de gestão, a gente não pode se deter apenas aos números, aos processos, né, aos resultados. O gestor, ele é sobretudo um gestor de pessoas, né? Então, esse seu olhar atento às pessoas, às nuances das pessoas, né? Veja, um bom dia que faltou e que você teve a sensibilidade de sentir falta e de não fechar os olhos para essa observação. Porque esse é um outro elemento também. Muitas vezes o gestor ele percebe simples, o isolamento. Não, é simples assim. Isso, é simples, mas muita gente percebe, mas acha que é melhor deixar para lá, né? Não vou saber o que fazer, não vou saber como ajudar, né? Não vou mexer nesse formigueiro, né? Se mexer é pior, né? Então, eu acho que duas coisas muito importantes de se dizer é que sempre é importante estar atento, né, aos comportamentos das pessoas ao nosso redor,
E o segundo é nunca deixar de sinalizar e de buscar a conversa, né? Porque pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja tudo, como foi esses exemplos que você trouxe, né? Bastou você perguntar se estava tudo bem para que a colaboradora caísse no choro, né? Então, quanto de engasgado que estava esse sentimento, né? Mas aí, voltando um pouquinho para a tua pergunta, os sinais de alerta para adoecimento mental são muitos, né? Mas existem alguns que são muito recorrentes, né? Muito comuns para quase todas as doenças de ordem emocional, de ordem mental, né? O humor mais depressivo, a pessoa que fica um pouco mais cabisbaixa, que de repente, como você disse, sempre dava bom dia, sempre cumprimentava, almoçava coletivamente, que de repente começa a se isolar mais, que fala menos, fica um pouco mais apático. A irritabilidade é algo que as pessoas às vezes não associam à depressão, por exemplo, mas que é muito usual de aparecer como sintoma. Então a pessoa fica mais arredia, mais agressiva, né? Fica mais irritada, qualquer coisa que a gente fala vira um problema um pouco maior. Ansiedade, angústia, cansaço, né? A pessoa, quando ela está acometida de uma doença de ordem emocional, quando está em sofrimento emocional, qualquer atividade exige muito esforço de energia, né? Então, a pessoa, para se levantar de manhã, é muito esforço, para tomar banho é muito esforço, para ir trabalhar é muito esforço. Então, esse excesso de gasto de energia traz alguns sintomas, por exemplo, no dia a dia corporativo, que a pessoa começa a se atrasar, né? A pessoa começa a ser mais lenta na produtividade, diferente do que era antes. Então, esses são sinais, né, que a gente precisa estar atento no dia a dia das pessoas. Diminuição ou incapacidade de sentir prazer, então é outro sintoma. As pessoas começam a ficar um pouco apáticas, né? É como se, por vezes, nem muito triste, nem muito alegre, sempre igual, né? É como se nada tivesse mais sentido. É um pouco disso, né? Então, nem muito alegre, nem muito triste, tudo muito nebuloso sempre, né? Sentimento de medo, insegurança, dificuldade de se concentrar, né? Até porque as doenças de ordem emocional, elas por vezes afetam o sono, então o sono afetado afeta o ânimo, afeta a capacidade de concentração, de memória, né? Nós somos um grande organismo, né? Tudo se afeta mutuamente. Perda de peso ou aumento de peso muito repentino também são sintomas que a gente precisa estar atento, né? De que tem algo que está ali impactando. Um exemplo claro disso é que eu estudei com uma pessoa que em um ano ela engordou 50 quilos. E tudo isso foi porque ela entrou num processo depressivo muito forte. Então, esses aumentos ou perdas repentinas de peso são sinalizadores também de um possível sofrimento. E muitos outros sintomas aí que variam dependendo da doença em si, né? Mas que todos esses sinais, né, são importantes para que a gente se disponibilize para ouvir o outro, né? Que a gente chegue e diga que estou percebendo, como você falou para a sua colega, né? Percebi que você parou de dar bom dia, o que é que está acontecendo, né? Você está almoçando sozinho, o que é que está acontecendo? Então, é uma conversa franca, né? De dizer o que a gente está observando e se disponibilizar, sobretudo, para ouvir, né? Porque, às vezes, é isso que vai abrir o caminho para a gente ajudar a pessoa a encontrar uma solução que não seja o suicídio, né? Que é o propósito aqui da prevenção, né? Que estamos falando. Realmente é muito importante essa visão, esses sinais, né? Como os outros disseram, sinais. Quando a Cris falou de um vizinho dela que começou a mudar e ela começou a verificar, então, e você falou um negócio muito importante, saber chegar, né? Eu já disse aqui no canal várias vezes que eu sou deficiente físico há mais de 34 anos, na verdade, e minha fisionomia ela é meio fechada. Eu tive, imagina, passar pela minha infância e adolescência, sem perna, sofri bullying, que não tinha nem esse nome ainda, e sempre minha cara sempre foi fechada, até hoje é um pouco mais fechada, até brinco que eu tenho um bulldog inglês que é a minha cara, é aquela cara fechadona assim, mas quando chega para brincar, brinca que só, digo, eu também tenho essa cara fechada, e já me disseram, não, às vezes tem medo de chegar porque você tem uma cara um pouco fechada, e não, gente, mas é porque é meu jeito mesmo.
Mas aí vem o contrário que você falou, uma pessoa que é normal, ela começa a se fechar muito, tem alguma coisa realmente errada. É esses pequenos sinais mesmo que a gente tem que ficar atento. Até para quem conhece e para quem não tem muita convivência também, né? Isso. E até você trouxe aí uma característica que é muito sua, que se construiu pelo seu histórico de vida mesmo, né? Que eu imagino, não tenho Essas dúvida, coisas, né? que foi desafiador, né? Conviver na sociedade com qualquer coisa, qualquer elemento diferente é desafiador, né? E isso foi a forma que você encontrou de se posicionar no mundo. E está tudo certo, cada um tem um jeito de se posicionar no mundo. Mas, por exemplo, uma pessoa que é mais reservada, mais introspectiva, como de repente é o seu caso, também é um sinal preocupante se essa pessoa de repente começa a ficar muito eufórico, muito falante, né, muito simpático. Isso também pode ser um sinal de adoecimento mental, né? A gente tem alguns transtornos que fazem essa relação que a gente fala, né? Que é esse humor alterado para mais do que o normal, o habitual, o saudável, né? Então, é isso, mudanças, né? É como você disse, é estar atento às mudanças e realmente se disponibilizar para ouvir integralmente as pessoas. E nesse caso, assim, como a gente pode apoiar, né, esses amigos, familiares que estão passando por essas dificuldades emocionais? Perfeito. Acho que essa é a grande questão, né? Que a gente quer chegar no final das contas, né? A gente fala de sintomas, a gente fala de prevenir, mas enfim, como, né? Como fazer isso na prática? Eu gosto de começar dizendo uma coisa que pode parecer que não tem nada a ver, mas que para mim tem tudo a ver, né? Eu acho que o primeiro de tudo, a primeira maneira da gente ajudar as pessoas a se cuidarem e a apoiá-las em momentos de dificuldade emocional, né? É a gente se cuidar. Então, sobretudo, é a gente começar sendo o exemplo daquilo que a gente espera que o outro aceite de nós, que é a ajuda, o autocuidado, né? A procura por estar bem, a voltar a ficar bem. Então, eu lembro que na minha infância eu questionava isso muito a minha mãe. Ela cuidava de todo mundo, mas não cuidava dela. E eu dizia muito, se cuide. Para mim é importante que a senhora se cuide, porque serve de exemplo para mim, né? Quando a senhora se cuida, eu vou me inspirar e vou me cuidar também. Então, isso é algo que a gente precisa começar a se atentar, né? Será que eu digo para o outro se cuidar, mas eu não me priorizo, eu não me cuido, né? E um outro elemento ainda associado ao nosso comportamento será que eu me coloco sempre numa posição de eu sou perfeito, eu sou invulnerável, eu não tenho sofrimento, eu não tenho problemas, e aí quantas barreiras eu não crio no outro, né? Para o outro desabafar comigo o sofrimento dele. Porque se eu sou tão perfeito, eu constranjo o outro de falar das dores dele para mim, né? Então, é um conceito que uma estudiosa chamada Brené Brown tem trazido já há algumas décadas, né? Que é o conceito da vulnerabilidade. Então, a gente precisa começar a trabalhar em nós, inclusive no meio corporativo, que somos todos seres humanos e isso inclui as nossas vulnerabilidades. Então, a gente não tem que fazer a carcaça de super-herói, né? A gente tem que sim mostrar que a gente tem vulnerabilidades, que a gente sofre, que a gente se aperreia, mas que a gente encontra recursos para superar, inclusive se cuidando, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, que é o seu exemplo. Outra coisa que você trouxe exemplos maravilhosos aqui, a gente até já falou, é observar as pessoas e estar disponível para ouvir. Então, se a gente se mantém atento às pessoas, e não é com peso isso, né? Não é ter que ficar procurando, caçando problema, não é isso. É habitualmente, naturalmente, a gente se mostrar atento para o universo que está ao nosso redor, as pessoas com quem a gente conversa, com quem a gente convive, para que percebendo alguma coisa diferente, a gente possa se disponibilizar para ouvir. E aí uma coisa que eu gosto muito de destacar é que é um ouvir sem julgamento ou sem querer dar a solução para o problema, né? Porque eu acho que não tem coisa mais chata do que a gente estar lá morrendo de chorar por um problema que é enorme para a gente,
independente do tamanho, cada um é que consegue medir, né? Ele varia para cada pessoa, cada um é que sabe o histórico de vida que teve, o quanto aquilo está machucando. Então, como é dolorido para a gente quando a gente está ali no momento de desabafo e alguém diz, mas isso é besteira, vai passar, amanhã vai estar melhor. Ou então, pior, diz assim, mas menina, a solução é simples, é só fazer tal coisa. Então, isso não ajuda, né? O verdadeiro ouvir não tem o propósito de dar solução. O verdadeiro ouvir tem o propósito de ouvir. E a gente não precisa ficar angustiado. Ai, meu Deus, eu não vou falar com aquela pessoa porque eu vou ter que dar uma solução e eu não sei a solução. Não, você só tem que ouvir. Isso é um só com uma aspa bem grande, né? Porque o ouvir, ele é, por vezes, a única coisa que a pessoa precisa para voltar a respirar aliviado e conseguir encontrar um rumo de solucionar aquele sofrimento, aquela dor que está sufocando, né? Então, a dor e o sofrimento sufoca, e o falar alivia, né? E se houver oportunidade, né? A única coisa que eu entendo como muito importante e essencial é que se a gente vê que o nível de sofrimento da pessoa é tão grande a ponto de colocar em risco a vida dela, é que aí sim a gente atue, né? A gente diga claramente para ela, olha, você precisa procurar ajuda, você precisa procurar um médico, você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar alguém da sua família que possa lhe apoiar nesse momento. Se quiser, eu vou com você no médico, eu marco para você, né? Lembrando sempre que a pessoa, quando está adoecida, física ou emocionalmente, ela tem uma queda de energia natural. Então, se a gente for esperar que a pessoa marque o psiquiatra, que ela marque o psicólogo, ela não marca, né? Quando a gente está doente com uma virose muito forte, a gente só quer estar deitado na cama, né? Então, a doença emocional, ela também suga um pouco dessa nossa vitalidade, né? Então, se há risco de vida, uma das coisas que a gente deve fazer é segurar na mão da pessoa e ir atrás da ajuda, sem largar a mão, vamos dizer assim, né? É monitorando aquela pessoa para não deixar por ela mesma, né? Essa é a observação aí que eu acho que é importante a gente ter, né? Porque, por vezes, a pessoa não vai procurar por ela mesma, né? Esse apoio. Um ponto que você colocou aí, que eu cometi esse erro também há muito, de quando a pessoa chegava para conversar comigo, até no tempo de universidade, às vezes eu tentava falar, aí foi quando uma grande amiga minha, ela disse isso, ela falou, olha, história não se escuta, não se julga, se escuta. Ele está confiando em você para contar uma história da vida dele, bicho, escute, que ali está matando um câncer nele, tá? Ele está dizendo, vou falar aqui, desabafei, tô novo. Quando chegava, eu dizia, pô, é isso aí, vamos, quer tomar uma cerveja, quer sair? Vamos, pronto, já era outra pessoa. E eu cometi esse erro também, de ficar tentando, cara, mas não é assim, não é dessa forma. Mas é ver e aprendendo mesmo, né? E a gente comete esses erros não é com má intenção, não, sabe, Johnny? É com a melhor das intenções, né? A gente tá ali tentando ajudar aquela pessoa, né? Mas às vezes a gente não consegue solução nem pra gente mesmo, né? Exatamente, exatamente. A gente já conversou sobre alguns aqui, Nathalie, mas qual os principais, na sua visão, assim, né? Quais são os mitos mais comuns, assim, em torno do suicídio e como é que a gente pode desmistificar eles? Bacana essa pergunta. Tem muitos mitos, né? Eu sei que já foram abordados aqui, mas assim, o maior de todos, que eu acho que a gente precisa com muita urgência desmistificar, é que quem ameaça se suicidar não quer se suicidar, né? Esse é um mito muito forte, né? As pessoas que se suicidam, as pesquisas dizem que pelo menos 80% sinalizam antes que tem a intenção, né, de se suicidar. Então, os sinais, eles são comunicados, por vezes são verbalizados, e a gente precisa considerar isso como, de fato, um pedido de socorro. Então, não menosprezar ou não tratar como mimimi, né, que é a palavra do momento, né, que a gente brinca, né, no meio da psicologia, que mimimi é a dor que não dói em mim, né, é a dor que não dói no outro. Então, o falar de que pensa em se matar, de que não aguenta mais viver, que não vê mais sentido na vida, isso deve ser considerado. Isso não é uma fala
para chamar atenção no sentido negativo. É uma fala para chamar atenção no sentido positivo. Eu quero tua ajuda, eu preciso de ajuda, né? Muitas vezes as pessoas não sabem pedir ajuda. E a forma que sabem é assim, né? Então, esse é um primeiro mito que é muito importante desmistificar. Existem outros, né? Que o adoecimento emocional ou o suicídio é falta de fé, né? Falta de Deus, né? Que pode ser resolvido com... Vai praticar esporte, vai para o cinema, vai passear, vai conversar com os amigos, né? Existe muito esse entendimento de que o adoecimento mental que leva, em alguns casos mais graves, de muito sofrimento ao suicídio, ao pensamento suicida, né? Existe muito esse conceito de que não é uma doença em si, né? De que não é uma questão orgânica, então que pode ser tratada com medidas, entre aspas, simples, como ir num barzinho e conversar, né? Ir para uma academia, ir para um cinema, né? E, na verdade, não é, né? As doenças de ordem emocional, elas são orgânicas. As pessoas esquecem que o que acontece para que a pessoa tenha uma depressão, uma síndrome do pânico, qualquer que seja o adoecimento emocional, que gere um sofrimento maior, que leve, possivelmente, a um suicídio, são questões que acontecem no nosso cérebro. O cérebro é um órgão do nosso corpo, né? São questões neuroquímicas que acontecem dentro de nós. Então, é orgânico, e da mesma forma que a gente não diz para uma pessoa que tem diabetes, para de tomar insulina, tu não precisa disso não, vai que teu corpo reage, vai passear que isso volta, né? Como eu não digo para uma pessoa que tem pressão alta, não precisa de remédio não, só precisa se acalmar, vai fazer meditação. A gente não faz isso, mas muitas vezes a gente despreza a saúde emocional com falas do tipo, é falta de fé, vá para a igreja, vá fazer um esporte. Então, esses são mitos aí que atrapalham muito no tratamento, né, das doenças emocionais, mentais, e que dificultam, né, a redução dos índices de suicídio, porque se a gente não trata, esse índice continua crescendo, né? Outro mito que a gente conversou aqui um pouco com outras entrevistadas, é o mito da classe social, né? Que às vezes isso é só coisa de rico, isso só acontece em família dessas de novela e tal, mas a gente vê que cada vez mais está crescendo dependendo da situação financeira, né? Eu acho que a situação financeira é um fator, acredito que seja, mas não é só isso, né? Eu acho que tem todas as classes, né, nesse caso. Tem, com certeza. Tem todas as classes, tem todas as idades, né? Crianças cometem suicídio, adultos, adolescentes, idosos. Então, a gente não pode achar que é um problema só dos adultos. É um problema de todos os seres humanos, né? O sofrimento emocional ele pode atingir desde uma criança de 1 ano até um idoso de 101 anos, né? Então, o suicídio está em todas as faixas etárias, em todos os gêneros, em todas as classes sociais, né? Ele não tem um padrão, vamos dizer assim, né? Porque basta ser humano para sofrer, né? E o grau de sofrimento, ele varia de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, né? E de organismo para organismo. Então, realmente esse é um mito importante ser destacado, assim, Johnny. Exatamente. Outra questão, né? Como você já trabalha em várias empresas, né? Como é a sua visão, assim, como as escolas, as empresas e as próprias comunidades podem se envolver e acompanhar essa campanha, não só no Setembro Amarelo, mas no ano todo? Maravilha, que bom, no ano todo. Eu acho que essa é a nossa missão, né? É a gente falar de saúde sem separar tanto o emocional do físico. Vamos falar de saúde o ano todo, né? Incluindo as questões emocionais, mentais, né? Esse é o caminho, eu acho que te respondendo acho que você fez a pergunta e deu a resposta, né? O caminho é realmente falar o ano todo, o tempo todo, sobre saúde e sobre adoecimento mental, porque se a gente fala, a gente
traz o conhecimento, né, dá luz e informação para as pessoas, e isso ajuda elas a darem nome para o que elas de repente estão passando, estão sentindo, e buscarem tratamento. Saberem que aquilo não acontece, aquele sentimento, aquele vazio, aquela angústia, que aquilo ali tem nome, aquilo é uma doença, aquilo é respeitado como uma doença e que aquilo tem tratamento, né? Então, quando a gente traz o conhecimento, traz a informação, as chances, as probabilidades da gente resolver são muito maiores. E nas empresas, né, que eu acho que é um universo que eu vivo aí há muito tempo, né, e que é bem próprio do RH, está sempre trazendo à tona essas pautas, né, estimular uma cultura interna, né, de respeito à vulnerabilidade. Eu acho que esse conceito ele tem que ser menos abstrato e mais prático. Como é que ele se torna mais prático? As pessoas erram, as pessoas choram, as pessoas, né, ficam tristes, as pessoas ficam alegres, e a gente tem que normalizar isso. A gente tem que parar de querer ter nas pessoas das empresas, dos ambientes corporativos, quase uma réplica de robôs, né? Pessoas que sentam, batem o ponto, fazem o que tem que fazer, depois se levanta, bate o ponto e vai para casa. Sem nenhum sentimento, nenhuma variação de humor nesse intervalo entre uma batida de ponto e outra, né? Então, foi-se o tempo que se falava muito, né? Meus problemas ficam da porta para fora da empresa, né? Isso não existe. A gente sabe que isso não acontece na prática, né? Então, estimular essa cultura interna de respeito às emoções, às vulnerabilidades de cada pessoa, aos erros das pessoas é muito importante. Cuidar, né, dos ambientes que a gente tem na empresa, ergonomia, jornada muito longa, né, hora extra, tudo isso também é muito importante, e são questões práticas, né, que os gestores e as empresas precisam atentar, porque tudo isso influencia muito. Não à toa, Johnny, os números de suicídio são muito maiores no inverno, né? No inverno europeu, principalmente, que é mais frio, é mais escuro, as pessoas ficam mais isoladas, então, temperatura, tudo isso influi no organismo de modo integral, influencia no mental e nos índices de suicídio também. Observar as pessoas, e está disponível para ouvir, eu acho que a gente já falou muito sobre isso, e também, Johnny, cuidar e intervir nas situações de conflito. Eu acho que as escolas, né, quando a gente fala em bullying infantil, né, as empresas, quando a gente fala de assédio moral, assédio sexual, precisam começar os conflitos com clareza. Os conflitos, eles precisam do conflito velado e se tornar um conflito tratado, né? Um conflito verbalizado, um conflito que possa ser resolvido, porque se a gente não fala dos nossos problemas, eles criam raízes, eles crescem e ele não vai se resolver por ele mesmo, né? Ele precisa que alguém vá lá e faça um trabalho de jardinagem, né? Para que ele realmente ganhe uma forma mais adequada. Então, falar sempre de conflitos, né, com crianças, resolver conflitos, né, com adultos nas empresas, com idosos, né, com os cuidadores dos idosos, tudo isso é muito importante para a gente ter ambientes mais saudáveis nas comunidades todas que a gente está inserido, né, na igreja, na escola, em qualquer lugar que a gente circule, né, e habite. Realmente, essas questões aí, muito importantes, né, da gente entender toda, ao longo do ano mesmo, trazer nesse mês a reflexão que existe, mas uma coisa que sempre tem, por exemplo, nas minerações ou indústrias, que é aquele diálogo de saúde e segurança, né, no início do DSS, não fazer só esse DSS para cumprir uma norma ou algo, isso é aquele momento de você conversar mesmo. Eu tinha um colega meu que ele trabalhava na mineração, que ele falava que o assunto, porque ele recebia uma cartilha de DSS todo mês, todos os dias, né, de úteis. Ele disse que chegava assuntos ali que ele não era do métier dele ali. Falar sobre produtos de limpeza. Ele disse, para que eu vou parar o diálogo de saúde e segurança para falar de produto de limpeza? Então, ele fazia durante a semana alguns DSS, assim, que ele
conversando com a equipe dele, ele sabia que estava afetando. Teve um que foi um caso de alienação parental, que um dos colaboradores dele estava sofrendo. Então, ele fez um DSS disso. No final do DSS, 2 colaboradores foram atrás dele dizendo, olha, eu já sofri isso com minha mãe. E teve outro que disse, minha esposa está fazendo isso comigo. Entendeu? Então, ele descobriu com um assunto, mais 2 pessoas, ele falou, olha, vocês podem procurar ajuda em tal e tal canto. Então, utilizar esse DSS como um momento de prática de saúde mental mesmo, né? Perfeito. Perfeito, exatamente. Acho que é papel de todos, né? Todas as pessoas, né, que têm relacionamento com outras pessoas, ou seja, todos nós, a gente levantar, plantar a sementinha das questões relacionais, né? Veja como é real isso, né? Quando a gente levanta uma pauta, e certamente você está vendo isso acontecer aqui no seu podcast, né? A partir do momento que a gente fala sobre esse assunto, as pessoas vêm, comentam, né? Mostram que já viveram algo parecido, né? Que tem uma história para contar sobre isso. Então, é muito importante que todos estejam falando sobre essas questões para que a gente tenha mais clareza, né? Sobre as oportunidades de salvar vidas, né? Exatamente. A gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, Nathalie. Qual a mensagem assim, que mais importante você gostaria de deixar para as pessoas assim, sobre o Setembro Amarelo? Você já falou várias aqui, né? Mas assim, você acha que é bem importante? Eu acho que a principal mensagem é de que eu entendo, né, você, caso você esteja sofrendo, né, você que está nos ouvindo, você que tem alguém que está em sofrimento aí no seu entorno, na sua família, eu entendo, né, que o sofrimento às vezes pode ser sufocante, né, pode parecer não ter fim, pode parecer não ter solução, mas que se você puder, né, peça ajuda, aceite ajuda, né, para que você volte a enxergar o sol, né, essa luz volte a brilhar, né? Eu acredito muito que, por mais difícil que seja, qualquer situação, qualquer adoecimento mental, qualquer problema, ele pode ser solucionado se a gente pedir ajuda. A gente não está só nesse mundo, né? E não é à toa que vivemos em comunidade, então que ninguém se isole, que a gente não largue a mão de ninguém, né? E eu acho muito bacana que você esteja abrindo aí um espaço, né? De um ambiente tão formal, né, tão focado aí em questões mais profissionais, vamos dizer assim, para trazer uma pauta que também é importante, também faz parte do mundo profissional, né, mas que por vezes não é tão prestigiada. Então, te parabenizo e te agradeço pelo convite. Eu que agradeço a sua participação. Pessoal, como eu falei, esse foi o último programa desse mês de setembro, mas todo mês a gente sempre traz aqui profissionais de recursos humanos para a gente conversar sobre carreira, sobre ser feliz, sobre a forma desse mês, saúde mental. E, Nathalie, quando quiser voltar aí para a gente conversar sobre algum assunto aí relacionado a RH, psicologia, portas estão abertas. Tá bom, muito obrigada. Pessoal, lembrando aquele momento YouTube, né? Se inscrever aqui no canal, nos seguir lá no LinkedIn. Temos uma meta do LinkedIn de chegar a 150 mil seguidores. Conseguimos, sim, se vocês nos ajudarem. Então, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Adimb. Então, acesse adimb.org.br, saiba como se associar, como fazer parte, os programas, eventos e tudo mais. E, novamente, muito obrigado, Nathalie. Pessoal, até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a Adimb.